Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vão indo? Espero que bem. Vamos começar uma nova semana. Eu vou para aqui a segunda aula da nossa principal filósofa deste curso que se encerra semana que vem. Não acaba hoje ainda. Ela vai tomar 3 aulas pela quantidade de material, assim, né, pelo desfecho que teve a vida de Hipátia, né, que a semana que vem a aula inteira vai ser a morte dela. Hoje eu vou chegar perto da morte. E peço para todo mundo que está nos assistindo, transmissão ao vivo com 10 canais de amigos, e peço que vocês curtam, compartilhem este programa. Agradeço também às TVs maiores, né? A TV 247 e a DCM, que retransmite este nosso curso, para dar uma ampliação bem maior, né, do que o meu canal. E quem puder entrar de membro do nosso canal, ajuda o nosso trabalho, mandar contribuições, doações, Pix. Está passando na tela aí o site da minha editora e está passando o meu Zap também. Quem quiser receber circulares que eu mando todos os dias, pode me mandar um oi por esse número que está aí na tela, tá bom? Pessoal, eu marquei aqui onde nós paramos e vou dar sequência e no final faço alguns avisos, conto algumas novidades. Bom, o período que Hipátia viveu, nós podemos dizer que foi um período de transição entre o paganismo vigente do Império Romano para o cristianismo. Quando ela tem 2 datas do nascimento dela, 351 e 375. Eu estou trabalhando com 375, mas é o número. Ela morre em 415, ela não morre com 40 anos. Então, o mais certo ela nasceu ali por volta de 350. Então, 350. O Roma virou um império cristão, nós vamos ver daqui a pouco, no ano de 380. Portanto, ela vive esse período. E aí, 35 anos depois que Roma vira um império cristão, ela seria assassinada em 415, da maneira mais trágica que se possa imaginar. Não vou antecipar. Vocês verão isso na semana que vem. O imperador que elevou Roma à condição de um império cristão, ou seja, ele proíbe todas as outras religiões, todos os outros cultos, ele impõe o Deus único, não é? Veja, tem uma diferença. Monolatria é que você pode cultuar um Deus, mas esse Deus não é o único Deus. Então, ele impõe o Deus único, proíbe todos os outros deuses, né? Todas as outras religiões. E o paganismo, depois eu vou definir o que significa isso, o paganismo é perseguido. Muitas pessoas acham que Roma virou cristã no Concílio de Nicéia, no ano de 325.
não é verdade. Estou pensando seriamente, mas vou falar isso no final do curso. Qual é o curso que eu vou oferecer depois que terminar esse aqui? No final eu falo. Constantino convocou o concílio de Nicéia para discutir, não foi nem selecionar quais são os livros mais importantes da Bíblia, nem oficializar que o cristianismo é do Império. Isso só vai acontecer em 380. Ou seja, 325 para 380, 55 anos depois. Ele já teria morrido faz tempo. Então, o imperador Teodósio, ele assume em 346, depois que Constantino morre, né? Bem, esse documento que eleva Roma, o império, à condição de império cristão, é considerado Édito de Tessalônica. Édito, né? Vem o verbo editar, é escrever, publicar, né? Édito seria o equivalente hoje a um decreto ou uma portaria do presidente da República, né? Então, o Édito de Tessalônica, assinado em 27 de fevereiro de 380, eu acho que o documento original deve estar preservado. Este é um período em que a Igreja Católica já é muito forte, né? Já tinha crescido muito o cristianismo, já estava abafando todas as outras religiões e cultos pagãos, especialmente. Já tinha sido editada a primeira versão da Bíblia, né? Tem aquela versão códigos sinaíticos, né? E o código Vaticanus, não é? Alguns usam o termo também da Vulgata. Então, a coisa já estava bem adiantada, né? Os evangelhos canônicos já tinham sido selecionados, os evangelhos gnósticos já tinham sido rejeitados. Então, é um momento de ascensão da Igreja Católica, né? Tessalônica, a cidade que existe até hoje, é a segunda maior cidade da Grécia, que é depois de Atenas, a capital, né? Então, esse decreto, esse édito, né, diz que o império só pode ter uma religião, a católica, proibindo-se todos os outros deuses e o paganismo. Então, o monoteísmo passa a ser a orientação única do Império Romano. Então, monoteísmo, não confundir com monolatria, que também foi abolido. Em 391, 11 anos depois do Édito de Tessalônica, Teodósio, o mesmo que assinou Tessalônica, atendeu a um pedido, não é, de Teófilo. O Teófilo, que morreria em 412, ele era o patriarca de Alexandria. Tinham dois patriarcas, né, do lado do Ocidente, que é Alexandria, e tinha na verdade, o patriarca de Alexandria não era o grande patriarca. O grande patriarca ficava em Roma, o Papa, e lá do outro lado do mundo, né, no Oriente, hoje chama Istambul, mas era Bizâncio, né, por isso que chama Império Bizantino, que era Império Romano também, né? Nós estamos falando numa época que o Império Romano vai cair só 100 anos depois.
Então, era um império só, o Ocidente e Oriente, mas tinha um patriarca do Oriente, que ficava em Bizâncio. Atendendo ao pedido deste patriarca da cidade de Alexandria, Teodósio autoriza a destruição do templo de Serapis. Serapis, digamos assim, era um deus protetor da cidade de Alexandria. Então, Roma era uma pagã, né? Cultuavam vários deuses. E esse templo era um imenso santuário pagão, não é? Que havia sido edificado no século III. O século III começa em 201 e vai até 300. Então, 300 é o último ano do século III. 301 é o primeiro ano do século IV. O Doviso, com certeza, eu acho que está no Vaticano. Não sei se é de acesso público, mas deve ter sido já filmado, fotografado, digitalizado, etc. Então, nesse templo eram realizados grandes rituais. Obrigado, Edson. Deu aí, presenteou com uma assinatura algum companheiro nosso aí, ou companheira. Eram realizados grandes rituais com sacrifício de sangue. Então, coisa que os judeus já tinham superado este tipo de sacrifício com sangue, os pagãos romanos ainda adotavam, né? Com a ascensão do patriarcado de Cirilo, que viveu entre 375 e 444, ainda que proibido os distúrbios entre pagãos e cristãos, a partir de 393, Teodósio assina dizendo que não pode ter distúrbios, né? Os conflitos e os choques continuam acontecendo e são cada vez mais incontroláveis. E a nossa filósofa Hipátia vai pagar com sua vida esse embate. Praticamente nada do que Hipátia escreveu nos chegou até os dias atuais. Mas sabe-se que ela escreveu, além dos, abre aspas, comentários sobre a aritmética de Diofanto, já falei quem foi Diofanto na aula passada, ela escreveu ainda, abre aspas, são os livros que nós sabemos que ela publicou, mas não chegaram até nós. Comentários sobre crônicas de Apolônio de Pérgamo. Outro, abre aspas, Almagesto. Era um tratado matemático escrito por Cláudio Ptolomeu, um grande astrônomo do século II. Ela, então, fez um livro comentando o Almagesto, né? Ptolomeu era defensor da teoria do geocentrismo, que vai prevalecer até século XVII, com Johannes Kepler. Eu gosto muito de astronomia, e Galileu quase perde a vida, porque também abraçou a ideia de que a Terra não é o centro do universo, muito menos do sistema solar, não é? Então, mas Ptolomeu era geocentrismo, é a teoria de que tudo gira em torno da Terra. E ela escreveu também um livro chamado Cânone da Astronomia. Então, ela é também astrônoma, né? Há registro
de que ela levava também uma vida ascética, com total refreamento de prazeres. Algumas fontes dizem que ela permaneceu virgem a vida inteira. Vida ascética, diferente do ascetismo indiano, ali eles também levam uma vida de jejum, não tomam banho, ficam meditando o dia inteiro. Não é isso. Ela não era assim. Vida ascética é vida super simples, moderada, sem nenhum acesso a prazeres físicos e espirituais, extremamente disciplinada, já falei disso sobre ela. Então é o ascetismo, né? Muitos historiadores acreditam que muito do que ela produziu não nos chegou pelo fato que teriam sido destruídos junto com a famosa biblioteca, que era a maior biblioteca da antiguidade, que era a Biblioteca de Alexandria. Ela foi incendiada, né? Ficava nessa mesma cidade. E fala-se que ela pode ter sido destruída no mesmo ano da morte de Hipátia, 415. Eu já li, acho que, 2 ou 3 livros sobre a história da biblioteca. Há muitos mitos em torno dela, né? Um deles é que foram os árabes muçulmanos no século VII que destruíram. Ela já tinha sido destruída há muito tempo. Bom, se isso é fato, eu acho que é fato. Porque como que era um livro lá na biblioteca? Era um papiro enrolado, né? Rolos. Ou, sem ser papiro, uma pele de animal chamado velino, bem fininha, que é um tipo de couro curtido e trabalhado, mais caro, demora mais tempo, né, para ser preservado. As outras filósofas que nós vimos durante o curso, 19 nós vimos, hoje é 20º e último, não nos chegaram porque o que elas escreveram não foi copiado. Cópia de cópia de cópia de cópia, né? Já falei isso para vocês. Os evangelhos, por exemplo, não têm os originais. Mas foram feitas milhares de cópias. Há quem diga que existem 5.600 cópias preservadas, de datas diferentes, nenhuma do século I, talvez nem do século II e III, mas não importa. Se tem uma do século IV, ela foi copiada, né, da cópia do original, né? Então, quem combate, inclusive, quem procura, digamos assim, desqualificar os evangelhos, porque não tem os originais, bobagem, não entra nessa linha, porque a Ilíada, né, de Homero, por exemplo, ou a República de Platão, né, deve ter 60 cópias. E é cópia de cópia de cópia de cópia, porque o original também não existe mais, né? Claro que isso aí é anterior ao cristianismo, 500 anos. Mas não tem problema, foram preservadas essas cópias. E nos chegaram, e hoje são livros e livros, e milhares e milhares, e milhões. E ninguém duvida mais do conteúdo desse. Então, eu não entro por essa linha de contestar o cristianismo por essa questão da preservação dos originais. Não entremos nessa, né? Há alguns outros instrumentos cuja descoberta e o desenvolvimento são atribuídos à Hipátia. Eu listei 3 aqui e vou explicar o que é cada um deles, o que são todos eles. Planisfério é uma espécie de carta celeste, mapa do céu na forma de discos que são ajustáveis. Então, isso é o planisfério, ela que inventou. Hidroscópio
você não tinha ouvido falar. É um instrumento para fazer observações abaixo da superfície da água, com lentes. E quem é que disse que ela inventou isso? Sinésio, que eu já falei dele, aquele cara que foi aluno dela, que a admirava, gostava dela, gostava como um amigo, não tinha relação amorosa. E eles trocaram muita correspondência. O que ela mandou para ele foi preservado. O que ele mandou para ela foi todo preservado. Tanto que essa é a carta numerada número 15, que ele escreveu em 402. O que ela escreveu para ele não foi preservado. Não sei as razões. Então, para fazer algumas observações abaixo, era como uma luneta que você punha embaixo da água com lentes e olhava lá embaixo, sem entrar na água, né? Chama hidroscópio. E o terceiro é o densímetro. É um aparelho para medir a massa de um líquido. Esse aí é o mais popular instrumento que ela inventou. Você coloca o líquido, né, num tubo de ensaio, aí põe um outro tubo que cabe lá dentro e, dependendo do quanto ele afunda, você vê a densidade do líquido que você está estudando. Segundo, isso aí. Segundo Natasha Hahnemann, com 2 N's no meio e no final, Hahnemann, e Fabiana Lessa, elas escreveram um livro chamado Filósofas. No Brasil é editado pela Maquinaria Editorial. 220 páginas, é de 2022. Na página 51, veja o que estas duas professoras e autoras dizem. Abre aspas. Hipátia foi uma sábia que mantinha grande proximidade com seus discípulos e que propagava profunda reverência pela atividade filosófica com sua doce voz e suas palavras oraculares. Suas aulas eram públicas e contavam com a presença de alunos cristãos e pagãos, sendo ela mesmo pagã. Hipátia caminhava pela cidade e explicava as teorias platônicas, aristotélicas e pitagóricas a qualquer um que tivesse disposto a ouvi-la. Então, eu recolhi este trecho destas duas autoras e achei muito caracteriza bem a nossa filósofa, né? Alguns artigos que eu pesquisei também mencionam que ela teria realizado trabalhos de medicina. Claro que isso não faz com que nós a chamemos de médica. Ela é matemática, filósofa, astrônoma, mas que também fez estudos de medicina, mas não devemos chamar, não é uma médica, né? Há uma obra sobre Hipátia no Brasil. A autora é Cecília de Souza Fernandes, que escreveu em conjunto com Ana Maria Lussarella do Amaral. São professoras do Instituto de Matemática e Estatística da Federal Fluminense. O título da obra é o seguinte, abre aspas, A História de Hipátia e de Muitas Outras Matemáticas, publicada pela Sociedade Brasileira de Matemática. Esta obra não tem impressa, só em PDF, mas está disponível. Hipátia era, por assim dizer, pagã, mas jamais havia se colocado contra o cristianismo, visto
que muitos dos seus alunos eram cristãos, mas a intolerância religiosa já era grande nessa época. Não demorou para que ela fosse acusada de blasfêmia e de sentimentos anticristãos, porque ela defendia o chamado racionalismo científico. Você ser uma pessoa cientista, científica e racional no início do século V, que começa no ano 401, não era fácil. Certamente você seria perseguido ou perseguida. Um dos seus alunos, posteriormente ficaram muito famosos, foi Orestes. Ele acabaria virando uma espécie de prefeito de Alexandria, mas nomeado pelo imperador, né? Por quem tinha, pela nossa filósofa, segundo ele, uma mulher a mais inteligente de todo o Egito. Essa é a opinião de Orestes. Ele se aconselhava com ela constantemente. Agora, isso causava, evidentemente, um certo ciúme com o patriarca chamado Cirilo. Posteriormente, a igreja vai transformar Cirilo em um santo, como diz no Brasil, santo de Paulo, porque a barbaridade que ele fez, ele que foi o responsável para incitar as massas para matar a Hipátia, né? Mas isso nós vamos ver depois. O estilo de vida de Hipátia, a natureza da forma como ela era, fazia com que ela tratasse todos os seus alunos de forma igualitária, educada e tolerante. Isso não era aceitável, porque tinha que ser discriminatório, ou seja, você nem poderia aceitar alunos que não fossem cristãos, né? Isso gerou muitas inimizades e também ciúmes, não só entre a cúpula do poder da igreja, né, o prefeito e o patriarca, mas também na academia, entre alunos, professores, né? Olha, ciúme é uma coisa... eu, às vezes, fico pensando qual é a explicação que algumas pessoas que eu sempre tive como amigos, a partir de um certo momento, eles começam a... Não sei se esse mal se é ciúme. Eu não tenho nenhuma vaidade pessoal, não me vanglorio de ter tantos livros publicados, mas se for isso, eu lamento, né? Porque nós devemos... eu procuro imitar as grandes pessoas, homens, mulheres, cientistas, políticos comprometidos com o povo, né? Nós devemos apoiar, elogiar, né? E Hipátia recebeu a ira, parte por causa da forma como ela agia, a atitude que ela adotava para com seus alunos. Eu sempre fui assim também, tratando todos os alunos com igualdade. Bom, um autor chamado Marcelo Zurita publicou em um site chamado Olhar Digital. Então, aqui fica a referência, 8 de março de 23. Ele escreveu sobre Hipátia. O título que eu localizei este artigo, li e gostei,
diz tudo. Se eu escrever um livro sobre essas mulheres filósofas, eu vou, digamos assim, emprestar dele este título. Claro que vou dar o crédito, né? Tenho que dar o crédito. Olha o título: Hipátia de Alexandria, dois pontos. A mulher que viveu para a ciência e morreu pela ignorância. Eu achei isso lindo demais. Ela amava a ciência e foi assassinada pelos ignorantes. É uma tristeza. Esse curso aqui, olha, eu não tenho tendência à depressão, mas todo o final de semana dá essa tristeza, porque eu estudo essas mulheres maravilhosas e elas foram apagadas da história, aniquiladas. Estou aqui fazendo um esforço para trazê-las de volta, né? Quem sabe eu consigo publicar esse livro. No final da aula eu vou falar sobre alguns projetos editoriais. Como já descrevemos em aulas anteriores, as mulheres, neste período grego, Atenas e mesmo no Império Romano, viviam às sombras dos seus maridos. Lembram das músicas de Chico Buarque, Mulheres de Atenas? Nós chegamos a ouvir a música aqui lá no começo, né? Podemos dizer que Pátia era uma mulher que rompia com tudo isso, porque ela poderia ser considerada feminista e independente. No entanto, seus posicionamentos avançados e progressistas para a época faziam com que ela entrasse em choque contra o establishment do poder vigente no período que ela viveu, especialmente, digamos, nos últimos 15 anos de vida, entre 400 e 415. Quanto mais Hipátia se dedicava à ciência, à lógica racional, mais a hierarquia católica a odiava, já que tudo isso era associado ao paganismo. Então, o sucesso dela, o brilhantismo das suas teorias, a eficácia dos instrumentos que ela havia desenvolvido, aí não é descobrimento, aí é invenção, né? Tudo isso causava ciúmes. E quanto mais famosa, quanto mais brilhante eram os seus trabalhos, mais ódio gerava na cúpula da igreja, pelo simples fato que ela não era cristã, ela era pagã. Né? A própria Biblioteca de Alexandria, que é a maior fonte de conhecimento do mundo antigo que se tem notícia em toda a história, a gente fala história da humanidade, toda a história, né? A história é da humanidade. Né? Era um dos locais onde a nossa filósofa lecionava e fazia conferências amplas e públicas para quaisquer pessoas que quisessem receber estes conhecimentos. É isso aí. Tem uma pessoa aqui que eu não sei o nome, Plano Infinito, né? A inveja corrói o cérebro das pessoas e fica quase impossível de pensar logicamente. Bonito. E o Edson disse que o caminho do conhecimento é, por muitas vezes, árduo e pode alterar muitos dogmas. É verdade. Então, ela era vista como uma espécie de. Aquele espaço que ela usava era visto como uma espécie de templo do paganismo, um centro de cultura, de saber e de conhecimento, só pelo fato de que uma professora, pesquisadora, ela chegou a diretora da Academia de Alexandria,
só porque ela é que fazia essas conferências, o local ficou conhecido como Templo do Paganismo, e isso iria acarretar a fúria a ponto deles queimarem a biblioteca inteirinha. É impressionante. Eu participo de várias páginas no Facebook sobre bibliotecas no mundo, sobre livros, e publico na a minha página pessoal, né? Coisas lindas, lindas. Né? Livro é. Há um artigo publicado pela BBC News Mundo. A BBC não é só rádio e televisão, ela também publica artigos. Datado de 9 de dezembro de 2018, o título era O Mistério da Brutal Morte de Hipátia, a primeira matemática da história. Então, aqui um artigo longo que se desenvolve os reais motivos pela qual ela foi assassinada, né? Um filósofo chamado Damácios nasceu em Damasco, na Síria, acho que por isso o nome, né, Damácios. Ele viveu entre 458 e 538. Então, aqui estamos falando de um cara que viveu 80 anos e bem depois que Hipátia morreu, 415. Para ele, Hipátia ultrapassou, inclusive, todo o conhecimento do seu pai, que já era conhecido filósofo e matemático. E diz Damácios, abre aspas, ela não se contentou com a educação matemática que poderia receber do seu pai. Seu nobre entusiasmo a conduziu a outras fronteiras da filosofia, fecha aspas. Então, ela extrapolou tudo aquilo e o pai lhe ensinou muitas coisas, né? Há um outro historiador nascido em 380, no ano que Teodósio publicou o Édito de Tessalônica. O nome dele era Sócrates Escolástico. Puseram esse sobrenome dele, ninguém tinha sobrenome na época. Ele, inclusive, um dos seus livros, ele escreveu a biografia de Isidoro. Esse filósofo, historiador, né, dizia que a sabedoria de Hipátia era excepcional, não tinha ninguém que chegaria aos seus pés. Mas também o dom da oratória, ou seja, a sua habilidade de falar em público. Abre aspas. Aqui é Sócrates falando. Sócrates escolástico. Obteve tais conhecimentos em literatura e ciência que sobrepassou muito todos os filósofos da sua época. Explicava os princípios da filosofia aos ouvintes, muitos dos quais vinham de longe para receber a sua instrução. Continua na citação do Sócrates, continua com aspas. Né? Frequentemente, ela aparecia em público na presença de magistrados e não se sentia envergonhada. Pode estar com a rachada. Obrigado, Celso. E não se sentia envergonhada de ir a uma assembleia de homens.
pois, devido à sua extraordinária dignidade e virtude, todos os homens a admiravam. Então, eu estou dando essas referências, estas citações, para nós situarmos o quão importante foi esta grande mulher, né? Aqui volto para o meu roteiro. Então, aqui não citei autores, agora volto para mim. Fora, então, estas fontes históricas que eu acabei de mencionar, Damácios e Sócrates, eles registram passagens da vida dela e fragmentos do seu pensamento. Vale a pena registrar ainda. Eu localizei 3 outros registros de outras fontes que falam sobre ela. O bispo João de Niquiu, Nikiu, Niquiu, ele é um bispo cristão copta. Copta só tem no Egito. Ele viveu no século VII, portanto, bem depois do período que ela viveu. Então, ele está longe dos acontecimentos. Ele escreveu, abre aspas, Crônicas do século VII. Então, ele fala de Hipátia nesta obra. Segunda fonte, aí já é uma fonte, já é uma pesquisa feita no século XX, de uma professora da Cracóvia, o nome dela é Maria Dziewska, SK. E o título do livro dela é Hipátia de Alexandria. E a última fonte, o autor é Karl Krumbacher, B-A-C-H-E-R, Krumbacher. É um livro que ele publicou em 1897, intitulado, abre aspas, História da Literatura Bizantina. Aí ele fala bastante de Hipátia. Né? Hipátia produziu trabalhos que tratavam de equações quadráticas, tratados de aritmética e geometria, bem como sobre figuras geométricas. Foi por causa dos seus estudos e pesquisas que ela auxiliou nos estudos das hipérboles, parábolas e elipses. Isso permitiu que se concluísse que a órbita da Terra é elíptica e não circular. E Hipátia descobriu isso simplesmente analisando as estações do ano. Aí, coisas que nós não sabíamos. A professora Silvia Ronchey, filóloga, não é filósofa, filóloga, o termo de filólogo é amante da discussão, vamos dizer assim, né? Que discute o conteúdo, o tema, as palavras, o significado. Né? E ela é também bizantinista, especializada no Império Bizantino, que nada mais é do que o Império Romano do Oriente, que durou 1000 anos mais do que o Império Romano do Ocidente. Ela é professora da Universidade de Roma. Publicou um artigo que foi reproduzido no Brasil, e eu li, que está no site Instituto Humanitas Unicinos, no dia 8 de março de 23. Então, um artigo bastante atual.
traduzido por Luisa Rabolini. O artigo original foi publicado no jornal famoso na Itália, La Repubblica. Foi publicado um dia antes, 7 de março. Então, alguém lá da Unicinos traduziu imediatamente e já publicou no dia 8. Né? E aí vou citar o trecho que eu gostei muito e trago para vocês aqui, já mencionado a fundo. Abre aspas. Acima de tudo, em todos os lugares e para uma massa crescente de pessoas, o nome de Hipátia tornou-se o símbolo mais popular de uma injustiça milenar. Aquela que a Igreja cristã infligiu ao gênero feminino, maltratada, subjugada, perseguida, quando não queimada na fogueira sob a acusação de bruxaria. Ela não foi queimada, fecha aspas, né? Mas foi também acusada de bruxaria. Uma barbaridade. E a igreja não pediu desculpas até hoje pelo que ela fez. Vou falar no final do filme, exato, Alice. O fato dela não ter nenhuma religião específica era um passo para ela ser classificada de pagã. Pagã, em geral, são pessoas não batizadas pela Igreja Católica e adeptos, geralmente, ao politeísmo, a vários tipos de Deus, ou apenas um Deus que não o Deus único monoteísta, né, do cristianismo. Então, aí você pode ter lá, vamos dizer, um panteão de deuses. Você escolhe um e fala, aquele lá é o meu Deus. Eu só falo com ele. Né? Isso chama-se monolatria. Né? Seu pai, que foi seu tutor, a orientou no sentido de que nenhuma religião ou crença pudesse limitar a sua busca e a construção do seu conhecimento. Eu estou fazendo um roteiro aqui, eu abrevio algumas palavras, aí esqueço o significado da abreviação. Então, para a busca e a construção do meu conhecimento, eu não posso deixar que nenhuma crença limite esses meus estudos. Isso ela aprendeu com o pai dela. Eu ensinei isso sem conhecer esses autores aqui para minha filha e tenho dito para meus netinhos. Aliás, hoje o mais velho completou 10 anos e já é um leitor voraz, né? E eu digo isso para ele, né? O pequeno, de 6 anos, outro dia veio para mim e disse assim, vovô, posso fazer uma pesquisa com o senhor? Eu falei, pode fazer sim. Você acredita em Deus? Não. Ah, tá bom. Ele consultou várias pessoas aqui em casa. E aí eu tirei a curiosidade, né? Fui acessar os questionários. E quem mais respondeu igual o vovô? A mamãe também. Minha esposa respondeu, claro, que acredita piamente, né? Bom, só um pequeno parênteses aí. Há um astrônomo que você conhece, já ouviu falar, já deve ter livro dele, já deve ter assistido filme baseado em livro dele.
e principalmente talvez tenha assistido à série original chamada Cosmos. Este é o grande astrônomo Carl Sagan, que eu li tudo que ele escreveu, acho que 9 livros, inclusive os romances, né? Que gerou o filme de ficção científica, né? Contato. Maravilhoso filme, de Jodie Foster, né? Ele... Depois eu vou falar aqui o principal livro dele, mais para frente está no meu roteiro, né? Mas há no YouTube, você procura aí, anota quem está assistindo. Hipátia e o fim de Alexandria. Escreve assim no YouTube. É um vídeo de 5 minutos. É um recorte de um episódio da série original Cosmos. Depois foi feita uma outra série, que é de um discípulo dele, astrônomo também, Neil deGrasse Tyson, que eu gosto muito também, mas não tem comparação. É claro que a série nova tem muito mais recursos, é bonita, parece ele dentro de uma aeronave. Então, este recorte de 5 minutos, eu não sei que recursos de computação que ele fez na época, porque é uma série antiga essa, da década de 80. Ele reconstitui a biblioteca de Alexandria. Aparece ele andando na biblioteca. Aparece ele indo nas prateleiras com centenas, milhares de rolos de papiro. Ele pega um rolo e abre. Quer dizer, então, não é computação, não tinha computação na década de 80, gráfica, né? É maravilhoso, né? E você vê como era a biblioteca por dentro. Fica a recomendação. Há um outro canal chamado Segredos da Humanidade. Tem um vídeo de 12 minutos intitulado O Triste Fim de Hipátia de Alexandria, a filósofa, astrônoma e matemática. Esse é o título longo, né? Vale a pena assistir. Então, estou dando aqui 5 minutos mais 12. E aí, o filme que alguém já mencionou aqui é um filme de 2 horas e 6 minutos, intitulado Ágora de Alexandria. O que é Ágora? Ágora, alguma coisa onde se faziam reuniões de quaisquer natureza, sempre realizadas em locais abertos. Alexandria era a praça central. O filme tem como atriz principal Raquel Weisz. E não digam que é um filme de Hollywood. Eu até já caí nesse erro, mas depois fui pesquisar, nada como estudo, né? Ele é uma grande produção de 5 países. Estados Unidos, é verdade, mas tem Espanha, Portugal, França e Malta, a ilha de Malta. E o diretor é um filme de 2009, portanto é um filme de 15 anos, claro, colorido, do diretor chileno-espanhol Alejandro Amenábar. Eu gosto muito dele. Tem até alguns filmes de suspense, alguma coisa assim, né? Vamos ver nosso tempo aqui. A professora doutora Mary Ellen White, que eu consultei o curso inteiro, dedica, e eu estranhei esse pequeno espaço, menos páginas e menos notas de rodapé à Hipátia do que outras filósofas que nós já tratamos. 27 páginas e 45 notas. Não sei o que levou ela a isso. Ela diz que Hipátia viveu em um momento de grande embate entre a religião cristã e a ascensão e consolidação do cristianismo, né? Contra, abre aspas, a ciência grega pagã. Né? Isso é
termo da professora Ellen White. E ela conclui, aí é uma tradução livre minha, né? E eu aqui acabei não marcando a página, mas depois eu localizo. Hipátia foi a mais famosa comentadora das obras de Cláudio Ptolomeu, que não teve outro pensador à altura até muitos séculos depois. Diz que seus comentários, essa é a opinião da professora Ellen White, seus comentários vão influenciar o desenvolvimento da matemática até os tempos modernos. Para muitos estudiosos, suas contribuições para a história da filosofia, astronomia e matemática é inquestionável. Ela tentou demonstrar que a metafísica e a epistemologia são compatíveis com o paganismo e o cristianismo, ou seja, a professora Ellen White tem uma opinião, e foi a última que eu consultei, mas eu falei durante já o curso até agora, na aula anterior, que ela tentava fazer um equilíbrio entre o cristianismo e o paganismo, né? Talvez você já tenha ouvido falar a seguinte frase, abre aspas, reserve o seu direito a pensar, mesmo pensar errado é melhor do que não pensar. Esta frase é de Hipátia de Alexandria. Bom, tem aqui uma citação longa, eu vou deixar para a próxima aula, que vai encerrar a terceira e última de quem foi Hipátia, e vai encerrar o nosso curso de filósofas da Antiguidade Clássica. Leia-se Grécia Antiga. Agradeço muito aí as presenças. Aqui houve uma doação do Edson, também doou uma assinatura. E é isso. Hoje foram as contribuições que nós tivemos. E eu agradeço aí. Semana que vem eu vou conversar com vocês algumas perspectivas sobre que curso oferecer. Os alunos, eles me sugerem cursos, mas tem alguns que, não é, para eu atender o pedido, eu tenho que estudar o dobro do que eu estudo para dar as aulas, né? Eu estudo uma média de 4 horas para... Então, eu estou pensando seriamente em dar um curso sobre história da religião. Pô, professor, um ateu vai dar um curso de história da religião? Mas eu acho que são os melhores para dar um curso. Porque quando você faz teologia, na verdade é teologia cristã. Você só estuda o cristianismo. Né? Quase nada se vê de outras religiões. Eu vou falar da origem da religiosidade, das religiões antigas e das religiões, né, digamos aí sim, de zoroastrismo, que existe até hoje, né? O judaísmo, cristianismo, islamismo, o racha da igreja. Aí vou... Vai me dar trabalho? Vai me dar trabalho. Mas eu li muito, estudei muito. E aí tudo bem, eu vou estudar mais um pouco, vou apresentar aqui roteiros. E se eu tiver fôlego, eu em seguida darei um outro curso. História do ateísmo ou da descrença. Então, esse aí me empolga muito em ministrar esse curso. Baseado no escritor francês Georges Minoir. É um livro desse tamanho, 700 páginas, mas aí eu falaria sobre o livro inteiro. É o melhor livro que conta a história da descrença.
Pessoal, terminei de escrever Mao Zedong para principiantes, está na fase de revisão e algumas partes dele já estão sendo diagramadas. Eu pretendo lançar em março. Era para ser 24 de fevereiro, é quase impossível. Vai ser numa sexta-feira em São Paulo, dia 1 ou dia 8. Estou até vendo se posso fazer na livraria Martins Fontes, que é ali na Paulista. Uma grande livraria, gosto muito. Eles vendem muito meus livros, né? Passei lá essa semana, até fotografei lá. Estava lá livro do Marx, do Engels, do Lenin e do Stalin, tudo ali nas bancas. Eu fiquei feliz, né? E então eram essas as novidades. Amanhã retoma o programa Geopolítica em Foco. Ele vai passar por algumas reformulações, vai ampliar o tempo, vamos ter correspondentes em vários países do mundo. Mas amanhã começa eu e a Thalita no formato tradicional, das 10h30 às 11 horas. Tá bom? É isso, pessoal. Boa semana para vocês. Tudo de bom. Obrigado por tudo. Beijo.